Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live de terça-feira, que a partir de agora a gente vai fazer todas as lives aqui no canal, no meu canal, Karenina Milhas. E a gente vai falar hoje um pouco sobre corrida para quem não corre, corrida para quem quer começar a correr, corrida para quem quer melhorar a sua corrida, né? E a gente já tá aí começando já a se animar nas corridas, né? Bastante corrida virtual. Meu propósito aqui é oferecer a vocês conteúdos de qualidade, conteúdos realmente relevantes sobre corrida e sobre exercícios ao ar livre. Sejam bem-vindos, tá bom? Deixa eu fixar aqui, esperar todo mundo chegar. Oi, Olha, sejam bem-vindos. A gente vai começar agora uma live sobre conteúdo sobre corrida. E você que está aí começando, você que está aí chegando, chamar aqui o pessoal para a gente começar. Vamos falar um pouco sobre corrida. Como que essa corrida melhora o nosso corpo e como que você pode melhorar ainda mais os seus treinos com a corrida, tá bom? Só convidar aqui mais pessoas. Oi, Mafisa, boa noite. Vamos falar um pouco sobre corrida hoje. Só chamando aqui mais gente. Oi, Jaque. Fica aí comigo que a gente vai falar um pouco hoje sobre corrida, como que melhora a nossa corrida, tá bom? Vou chamar aqui mais gente aqui pra gente começar o nosso treino, pra gente começar a nossa live de hoje. Rapidinho. Vou chamar aqui os alunos na lista de transmissão. Certinho? Tudo certo aí? Oi, Lico, tudo bem? Dayana. Vamos conversar hoje um pouco sobre corrida e como que a gente pode fazer para melhorar a nossa corrida. E uma das principais dúvidas... Oi, Day, tudo bem? Seja bem-vinda. E uma das principais dúvidas, uma das principais informações que as pessoas às vezes me perguntam, assim, muita gente fala para mim, principalmente alguns alunos que nunca correram antes, é que eles desistem logo dessa vontade de correr, dessa vontade de começar a correr, essa capacidade que eles têm de começar a correr. E eu vejo quanto que a corrida ela é boa para a gente emagrecer, quanto que a corrida é boa para a gente melhorar a nossa capacidade respiratória, como que a corrida ela ajuda a gente no condicionamento físico e também internamente, né? Não só aspectos fisiológicos, mas também aspectos emocionais, aspectos físicos, e é exatamente isso que a gente vai começar a falar hoje, tá bom? Seja bem-vinda, Rose, seja bem-vinda, Letícia, Vi, que também chegou aí. Só vou pegar aqui um minutinho pra gente começar. Eu vou mandar aqui a lista pro pessoal aqui da corrida, pra dizer que a gente já tá ao vivo, pra gente começar, tá bom? Não sai daí, não. Antes da gente começar, eu queria que você me dissesse aqui se você corre e quais são os seus principais desafios com a corrida. Quais são os principais desafios que você tem aí com a corrida? É ritmo? É respiração? É dores no corpo? Eu quero que você escreva aqui pra mim nos comentários. Adri, obrigada pelo bolo, tava uma delícia. Uma delícia, Adri, viu? Gente, a Adriana me deu hoje um bolo de banana que é de dar inveja, bolo fit, né? Tá bom? Então eu quero que você escreva pra mim aqui quais são suas principais dúvidas, seus principais desafios na corrida. Respiração, ótimo. Alguém falou ali também de canelite. Mundo milhas, respiração, beleza. Fernanda, seja bem-vinda. Elane também. César,
César, marido da Tássia? É você, Leina? Bom, então vamos começar. A gente vai falar respiração e ritmo, ok? Distância, mais ou menos como a distância. Aumentar a distância, Vicky, é isso? Vôlia também, falou sobre soltar o quadril. Isso. Então essa live aqui, César, é especial para Tássia, viu? Espero que ela esteja aí pertinho de ti pra gente conversar um pouco sobre isso. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, gente. A corrida, ela é Oi, Eliezer, tudo bem? A corrida, ela é um movimento natural, ela é um esporte natural do nosso corpo. Eu sempre gosto de repetir isso e vou falar isso aqui diversas vezes. Rose, sentindo dores no tornozelo, respiração e as dores, Letícia, canelite e joelho. Em geral, o que mais pega mesmo é a questão respiratória. Vicky diz que a mente é uma questão emocional também. Oi, Thaís. Oi, Gabi. Tudo bom? Então, é o seguinte. Vamos começar, então, aqui dores e respiração. Ótimo. Muito bom. A gente vai falar sobre tudo isso aqui agora, tá? Então, eu queria que vocês, assim, entendessem bem algumas coisas que a gente vai falar aqui. Primeira coisa é o seguinte. A corrida, ela é preguiça. Vencer a preguiça é ótimo. Tá? Então, vamos lá. A corrida é um esporte que eu tenho certeza que quando você era criança, ninguém te ensinou a correr, né? Quando você tava ali, toda criança, o que acontece? Ela engatinha, aí ela começa a caminhar, né? Os pais até ajudam, ensinam ela a engatinhar, a caminhar, e logo depois ela já vai pra corrida, né? Assim, quem tem filhos consegue relembrar isso, e quem não tem filhos que deve lembrar, provavelmente você deve entender que ninguém nunca te ensinou a correr, ninguém nunca precisou dizer assim, olha filho, bota um pé na frente, começa com o médio pé, depois tu bota o calcanhar, o braço tem que ficar assim em 90 graus, nenhum pai nunca falou isso. Tem, Fê? Vou já responder essa pergunta aí, tá? Eu vou anotar aqui e vou já responder, no finalzinho me pergunta de novo aí, tá? Então, ninguém nunca falou, né? Ninguém nunca precisou dizer para uma criança como que é a forma normal de correr. Por quê? Porque a corrida é um movimento natural do nosso corpo. Ele é um movimento funcional da gente, tá? Então, a corrida é o esporte, talvez, assim, mais democrático em relação à capacidade que as pessoas têm de fazer. Porque ele é natural. Não existe um esporte para caminhada, a não ser o trekking, que mais você faz com obstáculos, né? Com montanhas. Mas a caminhada, ela é um movimento natural, tanto como saltar, agachar, melhorar, né, fazer alguns movimentos de rolar, de pular, porque são movimentos funcionais. Desde a nossa evolução humana, são movimentos que a gente é acostumado a fazer. Porém, a corrida em si, ela é também um movimento natural. Nosso corpo, ele foi adaptado para correr, nosso corpo foi feito para correr. Quer ver um caso assim, bem fácil? É muito comum, por que vocês acham que a gente tem discos vertebrais entre as nossas vértebras, aqueles discos, né? Por que a gente tem discos nos joelhos? Né? Por que a gente tem discos nos pés? Nos pés também a gente tem pequenos discos, os discos de amortecimento. Né? Por quê? Porque o nosso corpo ele foi feito para esse impacto, para que o nosso corpo absorva o impacto do corpo. Então, às vezes, a gente se machuca, vai ao médico, aí o médico diz assim, não, mas você não é feito para correr, seu corpo não é feito para correr, o seu corpo nas condições que ele está hoje. Tá? Mas ele é feito sim para correr. O seu corpo precisa da corrida e ele é feito para correr. Então, uma das primeiras coisas assim que eu gostaria muito de explicar para vocês e de colocar assim em xeque, colocar na cabeça de vocês, é que o corpo de vocês foi feito para correr. Eu sempre gosto de falar isso, que o nosso corpo é uma máquina perfeita, tá? Então, você foi feito para caminhar, para agachar, para correr. Pedalar não, porque precisa de um equipamento, né? E o pedal, é engraçado que tem pessoas que dizem assim, não, você não pode correr, mas vai pedalar. E milenarmente, de acordo com a nossa ancestralidade, a gente não tinha uma bicicleta. A gente não nasce com uma bicicleta do nosso lado pra gente poder pedalar, né? A gente nasce, engatinha, caminha e depois corre, depois salta, depois corre de leão, corre de predadores. E é assim que foi a nossa evolução, né? Então, a primeira coisa é entender o seguinte, você foi feito para correr, o seu corpo foi feito para correr. Agora,
muito provavelmente os problemas que a gente tem hoje na nossa saúde estão relacionados com a falta do exercício. E junto a isso também a questão alimentar, a questão de maus hábitos alimentares, e une aí também com estresse, aumento do cortisol, redução dos seus hormônios, né, de saúde, os hormônios tem gente ali. Hormônios, por exemplo, como testosterona, né, hormônios femininos. Então, juntou aí uma série de coisas que acabou fazendo com que seu corpo não consiga correr da forma como realmente precisa correr, tá? Então, Karenina, então na hora que eu corro, se eu sinto canelite, se eu sinto dores no meu quadril, se eu sinto dores articulares, se eu não consigo respirar, se eu não consigo quebrar a barreira de aumentar a distância, beijo Andréia, beijo Fábio, se eu não consigo quebrar a barreira dessa distância, o que está acontecendo comigo então? Né? Porque se meu corpo é uma máquina perfeita, ele foi feito para correr, o que está acontecendo então? Vocês conseguem entender que agora faz sentido a gente entender que se você está sentindo dor no quadril, dor na canela, muito provavelmente foram de hábitos de sedentarismo, né? Problemas de sobrepeso e diversas outras coisas que a gente vai falar aqui nessa live, tá bom? Então fica comigo aqui até o final, que a gente vai comentar sobre algumas coisas aí que são importantes para você começar a correr. A gente vai começar a falar de certas coisinhas aí. Tá bom? Beleza? Tudo certo? Tá todo mundo entendido agora? Então, quando alguém fala pra você assim, Karenina, mas eu não fui feita pra correr, meu corpo não aguenta correr, eu sinto cansaço, eu sinto preguiça, eu não consigo começar a correr. Tem que entender o que tá por trás disso, tá? Então, agora, por exemplo, aconteceu com uma aluna que tá treinando e sentiu dores na canela. Aliás, dores no joelho, né? Então, ontem mesmo eu atendi aqui a Tânia Queiroz, ficou esse tempo todo sem treinar durante o período de quarentena, corria pouquinho, e aí fazia treinos ao vivo, treinos online, mas não foi da mesma forma como ela vinha fazendo. Ela vinha de uma meia maratona, parou praticamente completamente de correr, parou completamente de fazer, teve o Covid, né? E aí aumentou o quê? O peso aumentou, diminuiu a capacidade funcional dela, articular dela. Outra coisa, ela não conseguiu mais permanecer no mesmo ritmo, então além dela ter aumentado, ela começou a trabalhar um pouco mais, então o trabalho aumentou, então tudo isso. E engraçado que ontem ela veio se pesar, ela vai entrar agora no desafio e tá sentindo dor no joelho, e a patela, que é aquele ossinho ali do joelho, tava assim, ó, virada, rodada. E mulheres têm muito isso, porque nosso quadril é grande, e aí o nosso joelho em geral, eles colam ali pertinho, que é aquela perna que é valga, que muita gente chama de zambeta, né? Que é os joelhos coladinhos e os pés vão para fora, faz um X, né? Porque a anatomia da mulher também foi feita para correr, mas precisa diminuir esse quadril. Porque nossos ancestrais não tinham quadril grande. Eles tinham quadril para ter bebês, mas eles não tinham quadril grande, de gordura e com peso para correr, tá? Então, sempre quando a gente lembrar de corrida, eu quero que vocês lembrem assim, como é que eram os meus antepassados? Não meus avós, mas meus bisavós, meus tataravós. Eu tenho um avô que mora lá em Chapadinha, ele tem 92 anos, se eu não me engano, 93 anos. E ele, até uns 5 anos, mais ou menos, ele subia nos pés de caju que tinha lá no quintal da casa dele. Mas foi um homem que o quê? Sempre caminhou, sempre pedalou, sempre fez exercício, sempre fez muita atividade física, pro trabalho mesmo, né? E acaba que teve uma velhice, ó, tá chegando quase nos 100 anos, eu tenho certeza que ele vai chegar nos 100 anos, com alimentação correta, fazendo exercícios, né? Tinha o estresse, mas não era o estresse que a gente tinha hoje, né? Os problemas que eles tinham hoje não são iguais. Ninguém trabalha mais como antigamente 8 horas por dia. A maioria das pessoas trabalham muito mais, né? Então, vamos lá. Então, não posso correr. Então, tira isso da cabeça de vocês, tá bom? Karenina, uma pessoa me disse que eu não tenho corpo para correr. Tira isso da cabeça de vocês, tá? Agora, pode acontecer sim de mulheres em comparação a homens terem mais dificuldades, né? Por questões hormonais, por questões de menstruação, por questões de corpo. A massa magra da mulher é menor do que um homem. Então, se a gente for comparar
Homem com mulher, sim. Carolina, mas eu tô acima do peso, quer dizer pra mim que eu posso correr? Aí a gente entra para um outro campo, que é a alimentação, tá? Então, assim, dores articulares, dificuldade respiratória, como vocês falaram, cansaço, né? Teve uma vez uma aluna aqui, a Juliana, que ela disse pra mim, assim, que toda vez que ela ia correr, ela não conseguia correr lento. Ela sempre corria muito rápido, que é o que mais ou menos a Leina colocou aqui pra gente. Ela sempre corria muito rápido, ela saía muito rápido e acabava correndo muito rápido, e que talvez por isso ela não conseguia correr grandes distâncias, né? E aí eu quero explicar uma outra coisa aqui pra vocês. O nosso corpo tem praticamente 2 tipos de células. Eu vou ser assim bem simples nessa explicação aqui como professora, só para vocês entenderem. A gente tem 2 tipos de células musculares. A gente tem células brancas e células vermelhas, certo? A gente tem uma mista aí que está entre intermediárias, mas vamos colocar assim essas duas para vocês entenderem com mais facilidade. Quando a gente é criança, quando a gente é pequeno, a gente tem mais células brancas, certo? E talvez quando você consegue identificar a diferença de células brancas musculares, células brancas, é porque são células de potência, de explosão, certo? Então, quando a gente é pequeno, a gente tem mais quantidade de células brancas, e essas células brancas, elas te ajudam a correr mais rápido, por isso que criança gosta daqueles piques doidos, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu corria nos corredores lá do Marista, eu corria tão rápido, pra mim tava rápido, né? Tão rápido, e era assim, tiros, né? Pequenos tiros. Quando você é mais jovem também, crianças ou adolescentes ali de 12, 13 anos, eles têm mais essa quantidade de células brancas, por isso que os tempos deles nas corridas são melhores, tá? Então a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais resistente, nossas células vão mudando e vão ficando mais vermelhas, que são células de resistência. Por isso que quando a gente começa a correr, a gente tá ali nos 30 e poucos anos, 30 anos, a gente começa a correr, a gente não quer mais parar de correr, porque a gente tem mais capacidade de resistência, tá? Por isso que também é recomendado para as pessoas que fazem meia maratona ou maratona, quem já passou dos 30 anos, tá? Para você não estimular muito cedo o seu corpo a estimular a resistência das suas células muito cedo. Por isso que às vezes aqui alguns alunos chegam para mim, agora nem tanto, mas antigamente tinha muitos, assim, Karina, eu tenho 25 anos, eu quero fazer uma maratona. Não, cara, espera, né? Porque o corpo ainda tá ali absorvendo o máximo que pode das células rápidas. E o que isso tem a ver, célula de explosão? Geralmente essas células brancas, essas células de explosão, são células que aumentam a massa magra. Por isso que quando a gente vai envelhecendo, a gente perde massa magra, certo? Porque a gente não consegue mais estimular elas de forma rápida, né? Não consegue estimular elas na corrida, o corpo não suporta, não aguenta mais, e a gente acaba perdendo essa massa magra também. Por isso que é importante os treinos de força, por isso que é importante os treinos funcionais, né? E eu nem me refiro à musculação, porque quem me conhece sabe por que eu não recomendo a musculação para quem corre. Mas os treinos de força, os treinos de hipertrofia funcionais também ajudam, certo? Aí, Karina, o que isso tem a ver, né? Célula branca, célula vermelha, o que tem a ver? O que tem a ver é que quando você tá mais velho, você consegue ter mais resistência. E quanto mais velhinho a gente vai ficando, mais resistente a gente vai se tornando. E quanto mais eu corro, mais eu fico com vontade de correr mais, né? Não sei se vocês já viram pessoas aqui de manhã cedo correndo, ou no finalzinho da tarde, que são mais assim, depois dos 50 anos, que tem gente aqui em São Luís, que desses 11 anos aí de milhas, tem gente que eu olho assim correndo a cidade inteira. Às vezes eu olho que tá lá no centro, depois ele passa por aqui, pessoas que correm, que tem uma resistência, tem uma capacidade respiratória enorme, uma resistência enorme, que conseguem manter isso, conseguem correr, conseguem se manter assim, certo? Então, o que é importante a gente entender? Que quanto mais velho a gente vai ficando mais resistente. E quando a gente vai ficando mais resistente, a gente consegue suportar mais tempo aquele exercício, aquela corrida. Então, quando a gente não tem isso, é porque a gente precisa melhorar a nossa capacidade de resistência.
E como que a gente melhora a nossa capacidade de resistência? Resistindo, treinando, certo? É meio lógico isso, mas é o que funciona. E é exatamente por isso que aqui na Milhas a gente treina corrida. Quem treina corrida praticamente todo dia. Ou treina resistência praticamente todo dia. Porque quanto mais tempo, mais dias você vai treinando, melhor você vai ficando. E eu não sei se já aconteceu com vocês aí, mas se você hoje, essa semana, assim, tenta lembrar quem nunca correu ou quem está começando a correr, tenta lembrar de um tempo atrás que você, por exemplo, corria, tentou caminhar uma certa distância todos os dias ou 3 vezes na semana. Vou te dar um exemplo. Segunda, quarta e sexta, eu vou caminhar todo dia 4 quilômetros, certo? E aí, o que vai acontecer na outra semana, Karenina? Eu vou achar fácil aquela corrida, aquela caminhada. Aquela caminhada de 3 vezes na semana vai estar muito tranquila e você vai sentir isso. No primeiro dia, você vai sentir um cansaço. Eu tô falando de caminhada, mas acontece exatamente igual com corrida, né, Vicky? Acontece. Então, por exemplo, hoje, se você corre 5 quilômetros, hoje é terça, quinta, corre 5, sábado corre 5, na outra semana, primeiro que quando chega domingo você tá doido para correr de novo, né? Vou já falar, taguear, vou já falar. E aí você consegue melhorar, você consegue respirar, você consegue até, a vontade que você tem é de aumentar ainda mais aquela corrida, né? Então eu faço treino terça, quinta e sábado, mesmo exercício, mesmo treino, eu fico logo com vontade de fazer de novo, por conta da questão da endorfina, dos hormônios que aparecem após a corrida, que eles são hormônios estimulantes que te ajudam a, vamos dizer assim, viciar. Ele tá gostando daquela dose de endorfina ali, né? De quantidade ali de serotonina, de adrenalina, aquele turbilhão de coisas que tem depois da corrida, e logo depois você fica com vontade de fazer de novo, certo? E a segunda coisa é que quando você... Ai, gente, esqueci o que eu tava falando. O que era, Lores? E quando você começa a correr tudo isso, você logo fica com vontade de correr de novo e na outra semana fica fácil. Por isso que precisa estar ajustando, precisa estar aumentando, né? Aumentando um pouquinho essa intensidade ou aumentando a distância, tá? Precisa aumentar um pouquinho a distância. Então, o que eu recomendo? Karina, eu quero melhorar a minha corrida. Primeira coisa, precisa gostar de caminhada. Se você nunca fez nada, eu recomendo sempre que você faça caminhadas. E por isso que aqui nos treinos de iniciantes, a gente sempre inclui caminhada. E tem muitos iniciantes que às vezes não gostam de caminhar, né? Então, às vezes, atropela um pouquinho, porque a nossa capacidade respiratória, ela é rápida de ser alcançada. Como eu falei, né? A gente consegue manter aquele ritmo muito rápido. Vocês podem fazer um teste, gente. Vocês podem fazer um teste. Começa a correr essa semana, começa a caminhar essa semana 3 vezes na semana e vê como é que vai estar na próxima semana, como vai estar fácil. Porque a nossa capacidade respiratória, como milenarmente a gente foi acostumado a melhorar a nossa capacidade respiratória, que ela é uma coisa natural da gente, a gente melhora. Porém, a nossa capacidade articular, neuromuscular não está preparada. E aí, por isso que vem as dores, vem a lesão, vem o machucado, vem aquela dorzinha ali pós-treino que começa a incomodar, que começa a perturbar, né? E aí o que eu volto? Aí o que eu falo? Tem que gostar de caminhar. E muitas vezes as pessoas chegam pra gente, elas têm um pouquinho, mas eu vim pra cá pra caminhar, eu quero correr, eu quero botar quente, eu quero estraçalhar essa litorânea inteira, correr 20 quilômetros, né? E aí vem a questão, a segundo ponto, que é muito importante pra gente, pra vocês, pra qualquer pessoa, pra mim, pra você, pra qualquer pessoa que quer ficar na corrida pra sempre, porque se a corrida foi feita pra você, se você é uma máquina perfeita que pode correr, qual é o problema de você correr a vida toda? E se cada vez mais, cada vez que você fica mais velho, você fica melhor e mais resistente, então quer dizer que o que? A gente vai fazer 100 anos e vai continuar correndo, né? É o esporte ideal, inclusive ideal para melhoria da osteoporose, né? Quem tem osteopenia, quem tem problema de redução de massa óssea, né? Enfim, uma série de coisas aí que a corrida é boa. Então, a gente vai ficar a vida toda correndo.
E aí precisa caminhar, precisa gostar de caminhar, precisa muitas vezes caminhar. Por quê? Por que tem que caminhar? Porque a caminhada, ela prepara seu corpo. Ela prepara seus pés, ela prepara seus joelhos, seus tornozelos, tudo que é articular. Desde o dedinho do pé, a capacidade de articular dos pés, porque os nossos pés, os ossos dos pés, se você botar aí no Google, ossos dos pés, você vai ver que tem vários ossinhos pequenininhos, assim, ó. Depois das falanges, tem vários ossinhos pequenininhos, que ali entre eles tem discos, que quando a gente está caminhando, está correndo, ele está se preparando para a corrida, né? E aí os joelhos, a canela, e a gente vem agora falar um pouco sobre, além da caminhada, eu recomendo muito que você faça exercícios funcionais. E quando a gente fala que, porque tem que fazer o funcional, não é só porque tem que fazer para preencher ali o seu dia, não. Tá? É porque o funcional com a corrida é um movimento funcional, ele não é um esporte só, né? A corrida, a caminhada, saltar, agachar, pular, é um movimento funcional, como eu falei lá no comecinho. Você nasceu para fazer isso, tá? Então, há mais de 3.000 anos, o seu corpo foi preparado para correr de um predador que estava atrás de você, ou para caminhar, para se mudar de lugar porque estava vindo o inverno, né? E aí, tá, eu vou te dizer que não. Por que eu recomendo, por que eu não recomendo a musculação, tá? Porque quando a gente diz assim, não, mas é porque você tem que fazer funcional para fortalecer. Na verdade, quando a gente fala de fortalecer, a gente não fortalece o músculo. Então, eu tô ali. A minha dor na canela. Vou imaginar que aqui é minha perna, esse aqui é meu pé, tá? Tá ao contrário. A minha dor na canela, aquela dorzinha aqui, ó, que tá aqui na frente da canela, certo? Envolve também os joelhos, a articulação ali do joelho. Quando a gente fala que você não precisa, quando a gente fala assim, tem que fortalecer, tem que melhorar, pensa aqui comigo. Se você é uma pessoa que tá com seu peso aí normalmente bom, assim, né? Não está com sobrepeso, está com peso normal. E você caminha, você sobe escada, você sobe essa rampa aqui. Ou você, se você não é do Calhau, se você faz um treino, uma caminhada de até 1 hora, muito provavelmente não é falta de fortalecimento, tá? É falta de alinhamento. Ah, Karina, mas é importante a gente treinar força? É importante treinar força, mas não a força do músculo. Por isso que eu não recomendo a musculação. Eu recomendo a musculação se, por exemplo, você quiser melhorar a sua parte estética. Você vai entrar na corrida para emagrecer e vai melhorar a sua parte estética. Ah, Karina, eu quero ficar com o bumbum durinho, eu quero ficar com o braço assim saradinho, quero ficar com as costas mais bonitas. Aí eu recomendo, mas eu nunca abro mão de você fazer o funcional. Então, a musculação, ela não substitui o funcional. E aí eu vou te explicar por quê. O funcional, quando a gente faz o funcional, tem uma teoria por trás do funcional, certo? Então, o funcional vem da preparação física dos russos, atletas russos, que os estudos vieram falando o quê? Que quando você treina o pilar do seu corpo, ou seja, o seu core, você consegue manter todo o seu alinhamento, ou parte disso, seu alinhamento corporal. E quando a gente corre, gente, o que mais a gente precisa, além das pernas, o que mais a gente precisa para manter a nossa corrida equilibrada? Para a gente não fazer isso aqui, para a gente não fazer isso daqui, para a gente não fazer isso daqui, ó, quando corre. O que é que a gente precisa? Beijo, Cileia, tá magrinha, hein? Tá te acompanhando. O que a gente mais precisa? De core, de fortalecimento de core. E é por isso que nos treinos funcionais a gente faz exercícios de core. Mas o core não é só aqui, ó. Não é só barriga, não é só abdômen, não, tá? No core a gente também faz o quê? Paravertebrais, exercícios para cá, ó, para posterior da coxa, da costa, né? Também faz para glúteos, que é para botar os seus ombros assim, ó, para trás, para você ficar assim, ó, com a posturinha retinha, né? E além disso, o que mais que a gente faz no funcional? Você que é aluno daqui da mídia, o que mais que a gente faz no funcional? A gente faz exercícios de mobilidade, tá? Não. Faz exercícios de mobilidade, né? Exercícios de mobilidade são exercícios o quê? Articulares. Então, quando a gente faz aquela aranha, a minhoca, tudo isso a gente está preparando o nosso corpo de forma articular, ou seja, está alinhando
né? Então eu tô aumentando o meu quadril quando a gente faz a minhoca, ou quando a gente aumenta assim, né? Faz aquela aranha. Então eu tô aumentando a minha capacidade articular antes do treino. E aí depois a gente faz o quê? A Jaque até falou aqui, força e depois potência. Aí é que a gente entra com treino de força. No finalzinho já, quando seu corpo já aqueceu, já fez educativo, já fez core, já fez mobilidade, aí é que a gente vem pro treino de força. E aí a gente vem com treino às vezes um pouco mais de potência, que são aqueles saltos, né? Às vezes a gente vem com treino mais com carga mesmo, que é para fortalecer e melhorar o tônus muscular. Vem com rampa, vem com escada. E depois a gente vai fazer uma live só sobre exercícios de fortalecimento para corredor, tá bom? Eu prometo que a gente pode fazer isso nesse mês mesmo, para a gente falar um pouco só sobre fortalecimento, como é que a gente faz para melhorar a potência, a corrida, tudo da corrida, tá? Então, eu sempre recomendo, então, duas coisas. Você faça caminhada, se você está começando, e você faça exercícios funcionais, certo? Ok? Terceiro ponto, que entra junto com isso daí também, são exercícios de prevenção de lesão, tá? E a gente está aqui preparando também uns exercícios de prevenção. Vou já anotar aqui, tá, Cileia? Vou já falar sobre isso também. Os exercícios de prevenção de lesão, eles são exercícios que a gente faz aqui nas sextas-feiras, e todas as milhas fazem sexta-feira, que às vezes a gente vem com liberação miofascial, que quem tá aí com canelite é muito bom fazer. Às vezes a gente vem com crioterapia, com gelo. A gente recomenda também muita massagem, né? Para poder melhorar aquela dor, aquela inflamação. Não recomendamos de forma alguma que você tome remédio e venha treinar. Então, em geral, os médicos recomendam que você pare de treinar. Então, se você ficou machucado, e foi ao médico, o médico pediu para você parar e tomar remédio, fique em casa tomando remédio, não treine, tá? Porque o remédio ele mascara a dor. Então você vai, a inflamação tá lá, né? Aí você vem, tá aqui, meu joelho tá doendo, eu tomo um remédio e vou correr. Então a inflamação aumenta o que? Só mascara. Então pode acontecer problemas piores no seu joelho por conta do medicamento com a corrida, com a caminhada. Certo? Com o exercício, ok? E então já falei sobre caminhada, corrida, o funcional e a prevenção de lesão. E aí a gente vem pro ponto mais importante talvez dessa live aqui, é ter um controle, uma reeducação alimentar. Então, quando eu falei lá no comecinho que às vezes a gente tem dificuldades para correr, vai anotando aí, vai me dizendo aí no final, tem uma opção aqui de perguntas e a gente pode depois responder, tá? Vou anotar aqui tudinho e no final a gente pode sim. É Tássia, né? Pode sim, pode vir na sexta, faz a prevenção, segura as recomendações do médico e na segunda volta, e quando tu voltar a gente conversa aqui pessoalmente, tá bom? Então é o seguinte, controle alimentar, tem que ter uma alimentação legal. Porque vamos imaginar o seguinte, você tá correndo, você tá caminhando, você já começou a caminhar, tá fazendo funcional, tá fazendo a prevenção de lesão, mas você ainda não consegue, ainda tá sentindo, ainda não tá com peso legal, não tá com seu peso normal. E quando a gente fala de peso normal, não é o peso do IMC, tá, gente? Porque IMC não é o melhor parâmetro para quem faz esporte de peso ideal, tá? Então, em geral, o peso ideal tem muito a ver ali com o percentual de gordura, tem muito a ver também com a quantidade, com o tipo físico que você é, né? Tipo físico, existem 3 tipos físicos. Tem o ectomorfo, o endomorfo e o mesomorfo. Mas isso também é assunto para uma próxima live, tá? Então, tem 3 tipos. E dependendo desses 3 tipos de pessoas, eles podem sentir ter diferentes tipos de peso, né? Então, se eu sou uma pessoa, uma mesomorfa, por exemplo, uma pessoa que às vezes ela é baixinha, mas ela sabe aquelas pessoas que a gente chama de entroncada, né? Ela é toda fortinha, as pernas são grossas, geralmente os tornozelos são mais grossos, assim, né? E aí, o que acontece? Ela tem mais dificuldade para correr, porque ela tem mais volume de massa magra. E, em compensação, o peso ideal dela não tem nada a ver com o IMC, porque ela vai estar sempre, e a maioria das vezes,
Se ela aumenta um pouquinho de peso, ela ganha mais massa magra, ela fica com sobrepeso no IMC. Tá bom? Então o IMC é um padrão mundial que foi feito para classificar as pessoas e em geral as pessoas que não fazem exercício físico. Tá bom? Beleza? E aí, assim, o que a gente vem falando agora? Da questão da alimentação. Então, precisa ter um controle alimentar. Precisa comer direitinho, precisa emagrecer. Ah, Karina, mas eu entrei pra corrida pra poder emagrecer, né? Tem gente que fala assim, né? Não, mas eu já tô correndo, eu já tô emagrecendo. E não, gente, só que não, tá? E eu vou te dizer por que só que não. Porque quando a gente corre, a gente tem... acontece um turbilhão de coisas no nosso corpo. Começa desde da melhora, assim, da aceleração do oxigênio. Então, você cria mais oxigênio, você recebe mais oxigênio, você aumenta mais os números ali de células, de mitocôndrias e tal no seu corpo. Então, a melhor forma, inclusive, assim, a forma mais eficaz de perder gordura é através da respiração, né? Fisiologicamente, é através do consumo de oxigênio. E quando a gente corre, a gente aumenta muito essa capacidade respiratória e o consumo de oxigênio também. E é por isso que a gente consegue emagrecer. Só que quando a gente consegue emagrecer, quando a gente começa a correr, existe uma coisa que acontece, né? E eu tenho certeza que vocês também sentem isso, que é a FOME, fome, né? Então, quando a gente começa a correr, eu mesma sou uma prova viva de que quando eu paro de correr, minha fome diminui. Então, às vezes, eu mantenho meus treinos de corrida, 5 km, 6 km, para eu poder melhorar minha alimentação, ficar melhor, ficar com o corpinho melhor. Então, se você me vê que eu tô muito magrinha, 52 quilos ali, por aí, é porque eu parei de correr e parei de treinar. Entendeu? Então, muitas vezes a gente sente mais fome, nossos hormônios aumentam, né? Nossa capacidade ali de glicogênio, porque a gente usa mais glicogênio no corpo, né? Usa mais açúcar no corpo também. Então, o nosso corpo quer repor aquilo ali de alguma forma. Então, a gente sente mais fome. E uma segunda coisa que eu queria que vocês entendessem é que, muitas vezes, como a gente perde mais líquido, né? Como a gente na corrida desidrata mais, perde mais líquido, muitas vezes a sede ela é confundida com fome, tá? Então tem que ter muita água, você tem que beber muita água se você quer emagrecer, quer manter a corrida e quer emagrecer. Certo? Obrigada, Si. Obrigada. E aí você precisa beber bastante água. Então a corrida sozinha ela não vai te emagrecer, tá? A corrida, aliás, nenhum exercício físico sozinho é capaz de te emagrecer. Aí agora eu vou me lembrar do exemplo do Silvio, tá? O Silvio Romero chegou aqui na Milos, acho que tem assim uns 6 anos mais ou menos, se ele estiver aqui, se ele não estiver aqui, ele foi citado. Uns 6 anos mais ou menos. Silvio era corretor, acima do peso, pesava, assim, acho que mais de 100 quilos, gente. E ele corretor, super sedentário, nunca tinha feito exercícios físicos nenhum. E ele começou a tirar pequenas coisas no dia a dia dele, pequenos hábitos alimentares, e conseguiu perder mais de 30 quilos. E eu tô falando de Silvio, mas assim, vocês podem ver diversos exemplos aí de pessoas que provavelmente já passou por isso. O Ayrton do Quatrack, a Andréia daqui. Gente, muitas pessoas. Algumas pessoas acham que foi só a corrida, mas existe uma coisa ali que o Silvio fez, que inclusive, ele até voltou agora, tá um pouquinho gordo de novo. Por quê? Porque voltou a tomar a cervejinha dele no final de semana. Mas, inclusive, isso ele parou de fazer na época que ele começou a treinar e começou a perder peso. E aí tem uma coisa fantástica que eu já falei, inclusive, anteriormente, mas eu vou falar de novo, que como você começa a correr, olha só essa super dica. Se você tem hoje 70 quilos, certo? Quando a gente corre, a gente carrega no nosso corpo, a gente carrega 3 vezes o peso do nosso corpo, certo? Então, se eu tenho 70 quilos, eu estou carregando 210 quilos quando eu estou correndo. Muito quilo, muita coisa. Agora você entende por que você sente dor no joelho, dor no tornozelo. Seu corpo ainda não está preparado para aquele impacto, aquela quantidade de coisas. E por isso que tem que ter a dieta, tem que ter o controle alimentar, tá? Aí sim, voltando. Então, você consegue correr ali, você carrega 3 vezes o peso do seu corpo, tá?
Aí, vamos imaginar que você só perde 5 quilos. Gente, são 15 quilos a menos que você vai estar tirando dos seus ombros para correr. Imagina um kettlebell daquele grandão de 15 quilos. Você bota numa mochila e correndo com um kettlebell daquele de 15 quilos. É muita coisa. E é por isso que a maioria das pessoas, quando emagrecem e começam a correr, elas melhoram elas melhoram muito a corrida. Muito, 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 muito. É porque, na verdade, ele está tirando aquela sobrecarga. É como se você estivesse correndo com uma mochila de 15 quilos, você só perde 5 quilos. 5 quilos não é muita coisa. Em 30 dias você consegue perder isso aí muito fácil, né? Então, você tirou aquilo ali. Então, você consegue o quê? Melhorar, porque seu corpo aqui, o seu coraçãozinho aqui, seus pulmões, estava acostumado com aqueles 15 quilos. Olha que fantástico, né? Olha que bacana, ó. Narlinha aí é um exemplo disso. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a correr mais leve, fica mais fácil. Não, Fernandinha, não precisa. Não precisa ficar apertado, não. Inclusive, quando a gente começa a correr, nossos pés, eles incham. Aumenta um pouquinho. Vocês já perceberam que às vezes quando vocês correm nem tanto, mas quando caminha, a mão fica inchada? Os anéis, às vezes até fica apertadinho. A mesma coisa acontece com os pés. Porque nosso corpo, ele concentra a circulação no meio do corpo, né? Correr vicia sim. E aí, ó, fica aqui, ó, no meio do corpo. E as extremidades, elas começam a acumular mais líquido, porque não há circulação para lá. Entendeu? Então, por isso que às vezes incha. Então, o tênis, Fernandinha, tem que estar folgadinho. E, inclusive, o tênis tem que ser um número a mais. Se você usa 36, compra um tênis 37. Se você calça 40, 42, compra um número a mais, tá? Para você começar a correr. Também não, Tássia. Também não. Essa coisa do tênis é assunto também para uma outra live, mas eu vou aproveitar para tirar essa dúvida, porque é uma dúvida que muita gente pergunta. Não tem relação, porque assim, ó, o tênis, toda vez que você tiver qualquer dúvida dessa, lembra como é que era antes, né? E assim, lembra como eram seus avós, ou seus tataravós. E lembra também o seguinte, o nosso corpo, ele não sofreu adaptação anatômica ou genética para ter coisas diferentes do que a gente tinha há 2000 anos. Isso é estudo comprovado, tá? Não, a gente passou mais tempo, mais de 3.000 anos vivendo de forma ancestral, de forma paleolítica, do que agora na era tecnológica, tá? Então, o tênis não tem, inclusive, gente, tem muitas pessoas que estão aderindo à corrida natural. Só que aqui a gente não tem condições de correr e colocar os pés no chão. Por quê? Porque estudos comprovam que a corrida natural, a corrida sem tênis, facilita aquela pisada aqui, ó. Você já tentou correr descalça? Ou descalço? O que teu corpo vai fazer quando corre descalço? Ou ele vai correr na pontinha do pé, ou ele vai fazer exatamente o movimento certinho da corrida. Beijo, Walter. Beijo, Marjone. Entendeu? Então, por isso que a gente não tem. Agora, o tênis, um tênis melhor para correr, pra gente melhorar a nossa corrida. Eu sempre recomendo tênis de pisada neutra. Tênis neutro. O tênis mais leve que você puder. Entendeu? E assim, vocês sabem que tênis hoje é um mercado milionário, bilionário, e tá sempre cheio de tecnologia aí na frente. E sempre tenta entender um pouquinho o lado da corrida como um lado consumidor. O mercado da corrida é um mercado gigantesco, um mercado enorme, né? E a cadeia produtiva da corrida, ela também é gigante, tanto que está sofrendo muito agora por conta da pandemia, por conta da quantidade de pessoas que não estão mais correndo. Mas o melhor tênis para correr são 3 coisas que eu vou te dizer sobre tênis. Primeira coisa, ele tem que ser leve. Não use um tênis pesadão, não. Não use um tênis que é muito cheio de amortecimento, não. E também cuidado com a conversa de vendedor, tá bom? E, em geral, o tênis de pisada neutra são os tênis mais baratos. Mais baratos. Se você pesquisar o tênis de Kipchoge, né? O tipo do tênis dele, que é o campeão mundial de maratonas,
o tipo do tênis dele é caríssimo, o tipo de tênis dele, porque a tecnologia já aumentou e fatura em cima dele. Mas o tipo de tênis dele é um tipo de tênis neutro, leve e que não tem tanto sistema de amortecimento, porque, como eu disse antes, seu corpo é uma máquina perfeita. E se você, imagina o seguinte, você está correndo com uma molinha no seu pé. Isso é física. Você está correndo com uma molinha aqui, ó, embaixo do seu pé. Quando você pisa, o que seu pé vai fazer? Seu pé vai te jogar para cima. O tênis vai te jogar para cima. E quando ele te joga para cima, ele volta, o amortecimento em si é uma forma de propulsão, né? E a gente tem que ter cuidado porque às vezes essa propulsão pode aumentar ainda mais as dores articulares, tá bom? Eu queria pedir um favor para vocês. Vocês topam na próxima live a gente falar só sobre dores? Só sobre canelite, dores no joelho, dores no quadril, dores na coluna. Falar só sobre corrida em relação a dores, né? As dores na corrida, vocês topam? Vocês trazem aqui pra mim as perguntas de vocês sobre dores. Que aí a gente vai sanar cada dorzinha dessa daí, o que a gente tem que fazer, como que é o tratamento, como que é a melhor forma, como é que é cada caso direitinho. Vamos fazer na próxima terça, a gente fala só sobre dores na corrida, tá bom? Tinha um aluno aqui, Henrique, que ele corria, gente, ele sentia uma dor aqui, ó, na costela. E ele corria assim, ó, fazia uma cara horrível e ele sentia uma dor aqui, ó. Não sei se vocês já sentiram. Beijo, Marina. Não sei se vocês já sentiram uma dor aqui, ó. Gracinha sabe quem é esse Henrique doido. E ele dizia, e na época, assim, era uma coisa nova, né? Mas ele sentia uma dorzinha aqui. E eu vou dizer na próxima live por que vocês sentem essas dores aqui. Tá bom? Que pode chegar a sentir essa dor também aqui na costela. Tá certo? Beleza? Então, combinado, na próxima live a gente vai falar só sobre dores. Tá bom? Pra gente também não demorar muito nessa live aqui, que faltam só 10 minutos só pra gente terminar. Então, uma outra coisa também é que a gente estava falando, o programa de corrida, por isso que a gente cria esse programa de corrida, né, aqui na Milhas, que vem desde funcional, desde caminhada, desde corrida. Você tem que ter uma alimentação legal para poder ajudar na sua redução do peso. E a alimentação, quando a gente fala assim, Carolina, eu tenho que fazer uma alimentação, tal, tudo. Gente, é simples. É muito simples. É muito mais simples do que você imagina para emagrecer com a corrida. Muito mais. Às vezes a gente ajuda, a corrida vai te ajudar, a corrida vai fazer você emagrecer, vai. Mas tem que ter muito cuidado, principalmente com doces, porque a gente sente mais vontade de comer doce. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tá acostumado àquela quantidade de serotonina, que é o hormônio do prazer que a gente joga no corpo, joga no cérebro depois da corrida. E aí, para repor aquilo ali, ou para ficar com pequenas doses daquilo ali durante o dia, a gente tende a comer mais doces ou mais carboidratos, tem que ter muito cuidado. Segundo, você vai sentir mais fome, então tem que beber mais água, tá? E uma outra coisa é começar a pensar assim, antes da corrida, depois da corrida. Tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar, mas eu quero falar aqui para não perder. Depois da corrida, é uma coisa poderosíssima, poderosíssima, poderosíssima. Depois da corrida, vocês já perceberam que quando vocês terminam de correr, vocês continuam suando bastante, né? Então, terminei de correr, eu terminei de treinar, ali continuo pingando. Às vezes tem gente assim que demora 1 hora depois para poder recuperar aquele cansaço ou aquele suor, né? Aquela sudorese. Sabe por que isso acontece? Porque nosso corpo, para ele voltar à função que a gente chama de homeostase, função do equilíbrio, o exercício, na verdade, ele quebra o teu equilíbrio, né? Quebra, a gente fala de zona de conforto, mas ele quebra o equilíbrio. Você sai da sua homeostase. E por isso que a gente não pode fazer sempre o mesmo treininho todo dia, tá? Por isso que a gente não pode fazer sempre a mesma semana, a mesma coisinha, não. Porque, como eu falei, seu corpo é uma máquina perfeita, ele foi feito para melhorar. E quando você começa a fazer as mesmas coisas, o que acontece? Ele se acostuma. Se acostuma e você não quebra mais nada aí, você não melhora mais nada. Fica lá no modo avião, só olhando o tempo passar, não acontece nada. Também pode acontecer do sono por conta dos hormônios, né?
que aumenta mais a quantidade de hormônio, aquele bem-estar, aquele prazer, porque também tu madruga, né, Jaque? Venhamos e convenhamos. Então, vamos lá. Então, a gente sua bastante, a gente perde bastante líquido e a gente continua também queimando depois, tá? Então, a gente continua perdendo energia ainda depois do treino, depois da corrida. E por isso que, às vezes, eu recomendo você não ingerir nada depois da corrida, até uns 30, 40 minutos depois. Isso, fisiologicamente, é chamado de gasto calórico pós-exercício, certo? E aí você pode aproveitar isso, potencializar isso. Então eu treinei hoje 1 hora, vou chegar em casa, vou tomar banho, beber bastante água, aí é que eu vou comer. Aí é que eu vou colocar alguma coisa para dentro do corpo. Porque imagina o seguinte, se você tem esse gasto calórico depois do treino, gasto energético depois do treino, se você come logo depois do treino, o que vai acontecer? Você não vai engordar, né? Porque teu corpo não está utilizando aquilo ali. Mas quem quer emagrecer também não vai emagrecer, né? Então tem que aproveitar aquilo ali. Quanto tempo em média? De 30, 40 minutos até 1 hora depois do treino. Bebe bastante água. Não é água de coco, é água H2O mesmo, tá? Bastante água, bastante água. E já percebeu que depois da corrida você não sente tanta fome? Já percebeu que você não sente tanta fome exatamente por isso? Porque seu estômago ali, ele tá só queimando, só utilizando ali, jogando glicogênio muscular pro músculo, glicogênio do estômago, do fígado pro músculo, e aí ele não dá tempo ainda de sentir fome. É exatamente depois desses 30, 40 minutos que vai sentir fome. Agora tem que ter cuidado pro que vai comer depois desses 30, 40 minutos, tá? Aí por isso que precisa de uma nutricionista ou de coisas simples. O que são coisas simples? O que seriam coisas simples? Começa com... Depois a gente fala também disso, mas assim, é salada, proteína, verduras, legumes, né? Principalmente verduras debaixo da terra. São os melhores. Que aí, se você quiser também, você pode estudar um pouquinho sobre alimentação paleolítica. Que para os corredores eu acho que é a melhor alimentação depois da sua reeducação alimentar. Que na verdade a paleolítica tem muito mais do que da reeducação alimentar do que a gente imagina, né? Dieta paleolítica, né, Jaque? Isso mesmo. Então, uma outra coisa que é legal também para você melhorar aí, porque que a gente acaba ajudando ainda mais, né? Assim, porque que a corrida acaba melhorando ainda mais? Duas outras coisas. Quando você faz o programa de certinho, eu faço corrida, faço caminhada, faço funcional, faço prevenção de lesão. E tem um ponto que é muito legal, que vem a calhar um pouco sobre o que a Vicky falou ainda há pouco, que quando a gente se sente com dificuldade de aumentar a distância, ou sente um pouquinho de preguiça, ou não sente mais aquela vontade de aumentar aquela distância, sente um pouco assim de cansaço, que são os nossos treinos, que são os longões. E os longões tem longão de 3, tem longão de 5, tem longão de 10, tem longão de 15. Inclusive, esse mês, no dia 29 de agosto, a gente vai fazer um longão super bacana, junto com a corrida virtual. A corrida virtual, Juntos Vamos Vencer, uma corrida que cada um tem uma camiseta, tem uma medalha, tem uma viseira. Cada um adquire o seu kit e participa. Pode fazer da forma como quiser, no horário que quiser, mas a gente está aproveitando os nossos longões para poder oferecer para as pessoas que nunca correram e para as pessoas que também querem participar desse longão. E a gente está preparando o percurso legal, uma hidratação legal, coisas assim no finalzinho para a gente não aglomerar, mas que a gente possa oferecer uma oportunidade para quem está começando a participar de corrida, participar dos longões e participar de uma corrida, né? Porque a gente não sabe quando que vai acontecer corrida de novo. E o longão vai ter, Narlinha. Já falei com o Marcos ontem, a pedidos de Narla. Vai ter 15 quilômetros na corrida, no longão virtual Vamos Vencer, viu? E aí, por que eu acho que o longão é importante? Por várias coisas, mas principalmente porque você aumenta essa sua distância, né? Ah, Carolina, mas eu não corro ainda 5 quilômetros. Eu tenho que vir fazer o longão de 5 quilômetros? Sim, você pode fazer caminhando, tá? E aí você estimula o seu corpo o que eu falei lá no comecinho, a melhorar essa sua resistência. Você melhora um pouquinho mais a resistência até alcançar 10, 15 e tudo, tá? E junto a isso também a questão da corrida, porque a corrida é muito motivacional.
Imagina o seguinte, imagina você, que você sabe que você tem uma prova, você tem um exame, você tem... Me lembrar aqui agora é de Nancy. Nancy me procurou ano passado, acho que era mais ou menos... Olha, falando da pessoa, ela acabou de chegar. Ela me procurou ano passado, acho que mais ou menos em agosto, Nancy, do ano passado. Ela queria fazer uma prova de 21 quilômetros em Noronha. Gente, que coisa boa, né? Correr em Noronha, 21 quilômetros. E aí ela me procurou, a gente fez um plano direitinho de 6 meses ali, mais ou menos. E aí ela fez a corrida. Pergunta pra Nancy se ela faltou algum dia. Pergunta pra Nancy se ela não fechou a boca, se ela não melhorou o corpo dela, se ela não focou, se ela não fez a alimentação direitinho. Eu me lembro que Nancy me mandava as fotos da balança, o nome da balança, a marca da balança dela é Caretec. Aí disse, rapaz, essa balança tem meu nome, Karenina, Caretec, né? Por quê? Porque a prova, a corrida em si, quando você tem uma marquinha lá, uma coisa registrada, você não quer faltar, você cria um comprometimento, você cria ali uma, né? Rapaz, eu tô ali apertado, eu tenho que treinar. Então, porque você fica mais motivado, você cria um comprometimento, você fica mais determinado, você também não quer fazer feio e sabe que precisa, né, desse tempo de treino. E quanto mais tempo tiver, melhor. Se você tiver 30 dias, 60, 90 dias, né, melhor. Certinho? Gente, eu vou encerrando a live, só falta 5 minutinhos. Vamos abrir um pouquinho, a balança já estava em sintonia aqui. Vamos abrir um pouquinho para as perguntas, eu espero que tenha sido clara. A corrida é para todo mundo, a corrida qualquer pessoa pode correr. Tem que ter um pouco de cuidado em relação ao sobrepeso, e se você está acima do peso. Por isso que a gente criou o desafio 30 dias, porque muitas pessoas vinham pra gente, desafio 30 dias, o desafio emagrece. Muitas pessoas vinham pra cá para querer emagrecer, para querer começar a correr, mas a gente tinha esse impedimento, a gente tinha esse problema do peso, não conseguia. Então por isso que a gente colocou o desafio emagrece, o desafio 30 dias, o desafio emagrece tem mais meses, o desafio 30 dias são só 30 dias, e ele funciona, ele dá certo. A gente fica ali, ó, em cima de todo mundo para realmente emagrecer. Toda semana tá a Lorena aqui, que não me deixa mentir. Toda semana ela pega o peso, chama atenção. E aí, o que tá? Tem a nutricionista, tem tudo para poder a pessoa realmente chegar ali e emagrecer com excelência, com qualidade, né? Porque não adianta a gente também emagrecer só com dieta, não adianta você também emagrecer só com exercício, porque eu já falei antes, né? Pode não dar certo. Narla, Adriana, Nancy, todo mundo aí, ó, prova viva de que o desafio 30 dias funciona. Você pode perder mais, em média são 5 quilos, mas tem gente que consegue perder mais. Tem gente que fica ali nos 3, 4, mais ou menos. Mas tudo depende mesmo do comprometimento da disciplina, tá bom? Vamos abrir para perguntas. Vamos lá. Longão muito bom. Beijo, Rodolfo. E o longão, gente, é isso, assim, animado. Às vezes você sai pro longão e você quer fazer só 5 quilômetros, mas chega ali, dá uma vontadezinha de esticar 10. E o longão tem uma coisa, ele é viciante. Quando você faz um longão, você já fica pensando no próximo longão, o que eu vou fazer no próximo, eu já quero aumentar para poder fechar o mês com uma distância maior, né? Longão é muito bom. Bom, eu acho que não tem mais perguntas, acho que eu fui bem clara com todo mundo. Na próxima, beijo Idna, minha aluna online, aí ó, botando quente, correndo todo dia, ficando mais magra, perdendo 5 quilos. E tem mais uma outra coisa também, tô me lembrando aqui da Idna, me lembrando da Adriana, a corrida, gente, pra mulher, ela tem um poder tão bom, principalmente naqueles períodos ali antes da menstruação, dos inchaços. A Adriana, por exemplo, ela me falou que esse mês ela não inchou da forma como ela inchou antes, nos outros meses. O peso dela até baixou. Não baixou tanto, esse mês não, essa semana, né? O peso dela não baixou tanto por conta do inchaço. Mas imagina uma pessoa, não sei vocês, mas pessoas que às vezes em uma semana aumentam 1 ou 2 quilos por conta do inchaço, né? Então, e a corrida em si, ela ajuda nisso. Ela ajuda em cólica, ajuda na redução do inchaço. Deixa eu ver aqui, quais os benefícios de correr na areia? Uma pergunta, existem cuidados necessários para esse novo cenário de corrida com uso de máscaras? Vamos lá. Benefícios de correr na areia. Faltam 20 segundos só. Eu vou encerrar a live aqui
tá? E vou começar rapidinho para só responder para todo mundo, tá bom? Beleza? Tudo combinado? Então vamos lá.